Gente, olha só. A área de figuras planas, tá bom? Nossa primeira questão era essa daqui. Um terreno retangular tem 8,4 metros de comprimento, né, por 15 de largura, e está sendo gramado. Então, tá aí a figura do nosso terreno, né, ó. Sabendo que 1 quilo de semente de grama é suficiente para gramar 3 metros quadrados do terreno, quantos quilos de semente de grama são necessários para gramar o terreno todo? Gente, olha só, se você calcular a área desse terreno, você vai perceber o seguinte, a cada 3 metros quadrados, você vai consumir 1 quilo de semente. Então, se você vai consumir 1 quilo a cada 3 metros, tá bom? Então, quanto é que vai dar? Quantos 3 metros vai caber dentro desse terreno? Então, vamos analisar aqui agora a área desse terreno. Então, olha só, resolução. Suponhamos um terreno retangular como mostrado na figura. Então, vamos supor um terreno semelhante a esse aí, ó. Ok? Sua área será o produto, ou seja, a multiplicação, né, da medida da base pela medida da altura, ou seja, 15 vezes 8,4, que vai dar 126. Então, quantas vezes vai caber o número 3 dentro de 126? Ok? Como cada quilo de semente é suficiente para gramar apenas 3 metros quadrados, devemos dividir a área por 3 para obter o total de quilos de sementes. Daí, aí, ó, 126 dividido por 3 é igual a 42. Logo, ou portanto, serão necessários 42 quilos de semente. Ok? Então, é uma questão bem simples, que dá para você utilizar, inclusive, no dia a dia, né? Essa forma de resolução, né? E vamos em frente. Querem tirar o print aí? Não, tá de boa. Ok, segunda questão. Em um painel de publicidade está desenhado um triângulo retângulo isósceles. Gente, retângulo isósceles. Retângulo porque tem um ângulo de 90 graus. Isósceles porque tem dois lados com medidas iguais. Cuja hipotenusa é 2 raiz de 2. Ou seja, a nossa hipotenusa, que é o lado maior, é 2 raiz de 2. Professor, quanto é mais ou menos 2 raiz de 2? Gente, a gente vai fazer o seguinte, raiz de 2 é mais ou menos 1,4, aproximadamente. Então, 2 vezes 1,4 vai dar aproximadamente 2,8. Por que aproximadamente? Porque raiz de 2 é um número infinito. Então, aproximadamente 2,2, tá bom? 2,8, aliás. Então, vamos aí fazer o seguinte, ó. Sim, ele quer saber o seguinte, se 60% da área desse triângulo já foi colorida, quantos metros quadrados desse triângulo foram coloridos? 60% da área dele foi colorido. Então, eu preciso saber, gente, a área desse triângulo. Para isso, precisa da base e da altura, que é o nosso x, ok? Ou seja, vamos aplicar aí, gente, o Teorema de Pitágoras, muito utilizado por vocês lá na sexta série, sétimo, oitavo, nono ano, tá bom? Então, tudo ali você usou o Teorema de Pitágoras. Valeu, Gleison, por mandar aí o link, tá bom? Da frequência. Gente, olha só. Isso aqui é a hipotenusa, ó. Equivale ao A, no Teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, A é o 2 raiz de 2, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. 2 raiz de 2 ao quadrado igual a o B, que é no caso aqui é o X, né? Ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é outro X, ó. Ok? Esse X mais esse X vai dar, ó, x ao quadrado mais x ao quadrado vai dar 2x ao quadrado. Vou repetir o restante. Bom, 2x ao quadrado é igual a, gente, 2 raiz de 2 ao quadrado. Bom, você vai pegar o primeiro 2, elevar ao quadrado, vai dar 4, aí, ó. E raiz de 2 ao quadrado vai dar 2. Você cancela a potência com a raiz. Então, vai dar simplesmente 2, ok? 2x ao quadrado igual a 4 vezes 2. Esse 2 está multiplicando x, passa para baixo dividindo. Não é isso? Ou seja, cancela 2 com 2, vai ficar somente o 4. Ou seja, x ao quadrado igual a 4. Tá bom? X ao quadrado, o inverso dessa potência 2 é raiz quadrada, ou mais ou menos raiz. Então, raiz quadrada de 4 vai ser mais ou menos 2. Ok?
Pessoal, x é uma medida, então não pode ser negativa. Então, o nosso x tem que ser o 2 positivo, ou seja, a altura e a base do nosso triângulo é de 2 metros, ok? Então, qual é a área do nosso triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Ou seja, base, que é 2, vezes altura, que também é 2, dividido por 2. E dá para cancelar 2 de cima com 2 de baixo, vai ficar apenas o 2. Ou 2 vezes 2, 4, dividido por 2, 2. Aí está a área do nosso triângulo. A questão nos diz que quantos metros quadrados desse triângulo foram coloridos? Então, 60% de 2, ou seja, mais da metade de 2, não é isso? Então, vai ficar, ó, 60% de 2, 60%, pode escrever 60 sobre 100, vezes 2, ok? 60 vezes 2 vai dar 120, dividido por 100, ou 1,2 metros quadrados. Aí está a resposta da nossa questão 2. Querem, tire o print aí, por gentileza. Professor, está muito rápido. Gente, na verdade, essa explicação aqui dessa questão já foi vista na aula anterior. Eu estou só repetindo a questão 1, 2 e a 3, tá bom? Vamos para 3. Olha só. Para ladrilhar totalmente uma parede de 27 metros quadrados de área, foram usadas peças quadradas de 15 centímetros de lado. Tá bom? Ou seja, quantas peças foram usadas? Então, imagine, gente, um muro bem grande, bem comprido, né? De 27 metros de comprimento por 3 de altura. Então, esse muro ele vai ter exatamente... aliás, desculpa, vou repetir de novo. Imagine um muro bem extenso, né, de 3 metros de altura por 9 de comprimento. Então, esse muro vai ter 27 metros quadrados. Tá bom? E alguém resolveu ladrilhar, ou seja, colocar pedacinhos de ladrilho, ó, ou seja, esses ladrilhos, alguém resolveu colocar o ladrilho de 15 por 15 em todo esse muro. A pergunta é, quantas peças foram usadas? Tá certo? Primeira coisa, vamos calcular quanto é a área de cada quadradinho desse. Ok? E depois analisar quantas vezes vai caber a área desse quadradinho dentro da área total do muro. Ou seja, uma divisão, né? Então, olha só, gente. Cada peça é de 15 centímetros. Dessa forma, a área de cada peça será dada por 15 vezes 15. E 15 vezes 15 é igual a 225 centímetros quadrados, ok? Então, vamos observar quantas vezes cabe 225 centímetros quadrados dentro de 27 metros quadrados. Então, vou dividir os 27 metros quadrados por 225 centímetros quadrados. Ok, gente? Só, pessoal, tem uma observação. Você não pode fazer uma divisão com unidades diferentes, metros quadrados e centímetros quadrados. Ou os dois têm que estar em metros, ou os dois têm que estar em centímetros quadrados. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos transformar o centímetro quadrado para metros quadrados. Professor, não me lembro mais como é que faz isso. Olha só como é simples, gente. Ó. Você vai dividir por 10 mil. Por que por 10 mil? Porque, olha só, centímetros quadrados, está aqui, tá aqui os nossos elementos, ó, quilômetro não é 100, quadrado. não, enfim. Oi? Não é 100. Divide por 100. O senhor deixa falou eu te- 10 mil. Deixa eu te explicar, ó. Nós temos aqui, ó, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Gente, de um para o outro, na unidade normal, seria por 10. Você vai dividir por 10 ou multiplicar por 10. Só que aqui nós estamos falando de unidade quadrada, ou seja, centímetro quadrado, metro quadrado. Então, ao invés de você multiplicar ou dividir por 10, você vai multiplicar ou dividir por 100. No caso, eu estou passando duas casas. Olha só, eu estou em centímetro e estou indo para metro quadrado. Quantas casas eu pulo para a esquerda? Vou pular, ó, uma, duas casas. Só que está ao quadrado. Então, 2 vezes 2, 4. Então, na verdade, eu vou pular 4 casas, ok? Ou seja, de 100, de centímetro para decímetro quadrado, vai ser 100. E de decímetro para metro vai ser também 100. Logo, 100 vezes 100, 10 mil.
Ok, colega? Você iria fazer, Stephanie, você iria fazer por 100 se fosse a unidade normal, sem ser quadrada, se fosse apenas comprimento. Mas aqui está falando de área, tá bom? Então ela está quadrada, ou seja, centímetro para metro, você volta para a esquerda, duas casas, ou seja, como está o quadrado, 2 vezes 2. Então você vai voltar, na verdade, 4 casas, tá bom? Então, a vírgula que está aqui no final do 25, ó, 225, ela vai voltar para a esquerda 4 casas. É como se você estivesse dividindo por 10 mil. Tá bom? Então, vamos lá. Está aqui no final do 5. Aí volta 1, 2, 3. Aí você acrescenta mais um 0 e faz 4. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 0,0225 metros quadrados. Alguma dúvida sobre isso aí? Só você voltar duas casas e, com uma elevado ao quadrado, multiplica por 2. Né? No caso, seria 4 casas. Ana Vitória, você tem aqui uma transformação de unidades de centímetro para metro quadrado, tá bom? Se você fosse passar de uma casa para outra sem ser quadrado, você ia dividir por 10 ou multiplicar por 10. Mas como aqui é unidade quadrada, então você multiplica, na verdade, ou divide por 100, ok? Ou seja, centímetro, nós estamos aqui voltando, né? Ou seja, centímetro para metro. Ó, centímetro para metro, você volta quantas casas? Você volta, ó, eu estou em centímetro, vamos voltar para metro. Então, ó, uma, já vai 100, né? Depois, 2 mais 100. Ou seja, 100 vezes 100 vai dar 10 mil. Então, você está voltando para a esquerda 4 casas, na verdade. Ok? Ou dividindo por 10 mil. Tá bom? Então, olha só. No caso aqui, ó, 225 centímetros quadrados dividido por 10 mil vai dar 0,0225. Ao invés de usar divisão, eu prefiro usar o afastamento de vírgula. Tá bom? Então, centímetro para metro quadrado, você volta 4 casas, na verdade, né? Você volta centímetro, vamos lá, decímetro, metro, 2 casas. Então, 2 vezes 2, 4, aqui está o quadrado. Ok? Então, nesse caso, como está o quadrado, vai ser 2 vezes 2 vai dar 4. Então, na verdade, a vírgula vai deslocar para a esquerda 4 casas, que é a mesma coisa de dividir por 10 mil. Tá bom? Ana Vitória, dependendo da situação, você pode apenas colocar uma vírgula. O importante aqui é você perceber que você está trabalhando com a vírgula, ou para a direita ou para a esquerda. No caso aqui, você vai deslocar a vírgula 4 casas para a esquerda, que é a mesma coisa de dividir por 10 mil, tá bom? Então, vamos lá, vê isso aí, ó. Vamos ver agora quantas vezes esse pedacinho aí de 0,0225 metros quadrados vai caber dentro de 27 metros quadrados. Ok? Professor, como assim? Vamos supor que foram utilizadas N peças, ou seja, uma quantidade que eu não conheço de peças. Ok? Iguais. Dessa forma, vamos ter o seguinte, ó. 0,0225 vezes o total de peças, que é N, vai ser igual a 27. Leva esse valor decimal para baixo dividindo, vai ficar 27 dividido por 0,0225. Logo, a resposta vai ser 1.200 peças. Aqui é o total de peças utilizadas para ladrilhar esse nosso muro, essa parede. Ok, gente? Então, eu acho que o que vocês não se recordaram tão bem no momento foi a questão da transformação ou conversão de unidades, né? Mas aí eu lhe aconselho a baixar um videozinho qualquer lá do YouTube, assistir lá sobre conversão de unidades e você vai relembrar tudo isso aí, tá bom, gente? Tira o print aí, pessoal, por gentileza, e vamos passar para a questão 4. Questão 4. A região de uma cartolina é limitada por um paralelogramo que tem 15,4 centímetros de comprimento por 8,5 de altura. Então, está o nosso paralelogramo. Ele está desenhando uma cartolina. E na cartolina, a altura dele é 15,4. E a altura da cartolina é de 8,5. Então, como foi cortado no formato de um paralelogramo, ele quer saber qual é a área dessa região. E nós vimos, gente, que a área de um paralelogramo é semelhante à área do retângulo. Ou seja, base vezes altura.
Não é isso? Ou seja, base, que é 15,4, vezes a altura, que é 8,5. E multiplicando os dois, você vai ter aí 130,9 centímetros quadrados. Gente, nunca esqueça de colocar no final a unidade da qual está sendo feito o cálculo, ou seja, centímetros quadrados, no caso dessa questão, tá bom? Quer tirar o print aí? É bem simples, essas questões são bem simples mesmo, viu? Vamos para a quinta? Olha como está sendo rapidinho aí, ó. Pode perguntar que a gente repete, viu, gente? Se for o caso. Olha só. Um jardineiro prepara um canteiro em forma de losango. Losango, gente, é aquela figura na qual nossa bandeira do Brasil possui. Ou seja, na bandeira do Brasil está desenhada um losango. Tá certo? Cujas diagonais medem 3,20 metros por 2,40 metros. Qual é a área ocupada por esse canteiro? Então, olha só. Aqui está a figura do nosso jardim, no formato de um losango, né? E ele tem a diagonal maior, gente, que é essa distância, ó, do ângulo agudo até o outro ângulo agudo, que é a diagonal maior, e a diagonal menor, que é a distância do ângulo obtuso até o outro ângulo obtuso. Tá certo? Por favor, alguém colocar aí a frequência novamente, para quem chegou depois poder assinar, tá bom? E como é que a gente calcula a área de um losango? Valeu, Gleidson. Gente, olha só. Como a região tem forma de losango, a área será metade do produto de suas diagonais. Ou seja, metade das diagonais multiplicado uma pela outra. Não é isso? Vai ficar assim, ó. Diagonal maior vezes diagonal menor, tudo isso dividido por 2. Aí está a fórmula da área do nosso losango, tá bom? Quem é a diagonal maior? 3,20. E a menor, 2,40. Tudo isso dividido por 2. Se você multiplicar 3,20 por 2,40, vai dar 7,68. Dividido por 2, você vai ter aí 3,84 metros quadrados. Aí está a área do nosso jardim, ou do nosso losango, tá bom? Tira aí o print, por gentileza. Sexta questão. Gente, se quiser que eu repita, a gente repete, viu? Só você dar o toque aí. Eu estou passando assim porque ninguém está pedindo para repetir, então estamos indo para frente, viu? Olha só. Um trapézio, tá aí nosso trapézio, ó. Tem bases que medem, eu aconselho vocês a pegar um caderninho e ir fazendo as anotações, viu? Tem bases que medem 30 e 21. Então, base maior, 30, base menor, 21. Sabendo que a altura desse trapézio é de 16 centímetros, determine sua área. Então, qual é a área desse trapézio? Então, a formulazinha nós já vimos na questão anterior, aliás, numa aula anterior, né, que é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Aí está a formulazinha do nosso trapézio, da área do trapézio. Ok? Quem é base maior? Base maior é 30, mais base menor é 21. A altura é 16. Tudo isso dividido por 2, ó. Bom? Então, 30 mais 21, 51, vezes 16, dividido por 2. Ou seja, 51 vezes 16, dividido por 2, vai dar igual a 816 dividido por 2. Daí, temos aí que a divisão disso aí vai dar exatamente 408 centímetros quadrados. Aí está a área do nosso trapézio. O piso, ou fundo, né, de uma piscina circular, tem 10 metros de diâmetro internamente, ou seja,
O fundo da piscina tem 10 metros de diâmetro. Professor, o que é diâmetro? É a distância de um ponto qualquer na circunferência até o outro ponto, passando pelo centro. Então, isso chama-se diâmetro. Então, ele diz o seguinte: calcule a área do piso dessa piscina. Bom, então vamos lá. O piso é um círculo de diâmetro de 10 metros, como a questão diz. Daí, o raio da piscina é de 5 metros, porque o raio é a metade do diâmetro, não é isso? Então, olha só, a área do círculo é π vezes o r ao quadrado. Ok? Então, a área vai ser π, vou repetir o meu π, né? Quem é raio? Raio, no caso, é 5. 5 ao quadrado, ó. Ou 5 ao quadrado vai dar 25, e repete o π e o m ao quadrado. Então, aí está a área da nossa piscina. Mas, se você quiser deixar ela mais bonitinha, mais compreensível, você substitui o π por 3,14, que é um valor aproximado, né? Então, multiplicando 25 por 3,14, você vai ter aí 70 e... Aí, eu transformei aí, ó. Você vai ter 78,5 metros quadrados. Ou seja, a área da nossa piscina, a parte do fundo, né, vai ser aproximadamente 78,5 metros quadrados, tá bom? Tira aí o print. Gente, a explicação de tudo isso a gente já fez nas aulas anteriores. Então, eu já passei para vocês essa atividade, eu estou só corrigindo com vocês, corrigindo algo que vocês já fizeram, inclusive, né? Então, estamos só aí repetindo a explanação a partir dessa explicação, tá bom? Tirei o print e vamos para frente. Questão 8ª, faltam só mais 3, viu? Como foi rapidinho, ó. Professor, volta aí a sétima para mim, por favor. Pronto, na hora, colega. Você quer ver mais uma vez como é que vai ser a sua piscina? Você quer tirar aí uma foto para... Vai que depois dá certo, não? Pronto. Pronto. Quando você fizer a sua piscina, chame nós para comer um churrasco aí perto dela, viu? Aqui já tem. Falta só o churrasco, né? É. Tá bom. Qualquer dia vamos pegar aí uns gatos aí para fazer um churrasco bem bom aí no seu gado. Beleza. Vai me matar por quê? Aê, mano! Ela parece um gato, viu? Viu aí? Quer me matar por quê? O Ismael. Foi o Ismael que disse, foi? Calma. Foi o Fábio, tá certo. Vocês meninos, viu? Vamos lá, para a próxima questão. Olha só. Essa figura, gente, ela parece estrambólica. Se você olhar assim, rapidamente para ela parece estrambólica. Ele pede o seguinte, ó. Quanto vale a área da região achurada? Ou seja, a área da região achurada vale. O que é a região achurada? É uma parte que está rabiscada, com uns tracinhos, ou pintada. É chamada de achurada, tá bom? Então, essa parte destacada é o que ele está pedindo. No caso aqui, é esse cinza, uma mistura de azul com cinza, né? Ele quer saber quanto é essa área aí, tá bom? Gente, se você observar bem essa figura, ela, na verdade, é a junção de duas outras figuras. Olha só, vou fazer aqui ele dá até aqui as opções, para você marcar qual das opções aí é a resposta. Ó, vou dizer aqui o seguinte, ó. Observe que essa região achurada é parte da junção de duas figuras. Quais são as figuras? Um quadrado, ó. Tá certo? Somado ou acrescido de um círculo. Professor, por que você acha que é um quadrado e não um retângulo? Porque em cima nós temos aí 2, ou seja, 4 seria a base de cima. E de lá temos aí 2 somente. Então, outra metade de baixo, que não está aí, seria mais 2 também. Então, 2 seria 4 a lateral, e 2 seria 4 em cima. Logo, seria um quadrado. Essas duas figuras foram juntadas. Tá certo? E ao juntar as duas figuras, você gerou essa figura aqui, ó. Você pegou o círculo branco e colocou dentro
do quadrado azul, que gerou isso aí, ó. Ficando 4 de base e 4 de altura. Ok? Então, para você fazer a área que ele está procurando aí, dessa partezinha que sobrou, pintada, né, que é a parte achurada, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte processo, ó. Primeiro, calcule a área do quadrado. Ok? Depois, calcule a área do círculo. Depois, subtraia a área do círculo de dentro da área do quadrado, ou seja, pega a área do quadrado, diminua dele a área do círculo. Tá bom? E depois divida por 2. Por que dividir por 2? Porque na figura original é só metade da figura. Ele não quer a figura total. Tá bom? Ou seja, qual é a área do quadrado, gente? A área do quadrado é essa aqui, ó. 4 ao quadrado. Não é? Porque é 2, o pedacinho mais 2 seria 4, né? Então, 4 ao quadrado é a área do quadrado, que vai dar 16 centímetros quadrados. E qual é a área do círculo? A área do círculo é essa aqui, ó. Pi r ao quadrado. Como o raio do círculo também é 2, que é a metade do quadrado, né? Ó? Então, vai ficar o quê? Ó? Vai ficar pi vezes 2 ao quadrado. Ou 4 pi centímetros quadrados. Professor, não é bom transformar o pi em 3,14? Não. Gente, nesse caso, não. Por quê? Porque as opções A, B, C, D e E, que a questão trouxe, ela está com pi. Se ela está com pi, é porque o autor da questão não quis substituir o pi por 3,14. Agora, se as opções tivessem assim, 15, ou 16, ou 17, ou um número qualquer sem o pi, aí é porque ele tinha exigido que você substituísse o pi por 3,14, o que não foi o caso aqui, tá bom? Então, pronto, já temos a área do quadrado e a área do círculo. Agora vamos diminuir os dois. Diminuir o quadrado menos o círculo. Ou seja, a área total vai ser, ó, a área do quadrado menos a área do triângulo. Coloquei triângulo ET, mas é círculo, viu? Dividido por 2. Ou 16 menos 4π sobre 2. Gente, 16 e 4 dá para dividir por 2, ou seja, dá para simplificar. 16 dividido por 2 vai dar 8 e 4 por 2 vai dar 2. Ou seja, a resposta final vai ser 8 menos 2 π centímetros quadrados. Então, letra D é a opção correta, tá bom? Querem tirar o print? Aí, temos 9 minutinhos, dá para fazer muito bem a questão 9 e 10. Só duas questãozinhas, rapidinho a gente faz ela. 9. Aí, ó, temos aí uma figura e diz o seguinte: Cláudio comeu o equivalente a 60 graus de uma pizza, cujo diâmetro era de 40 centímetros. Determine a área do setor circular que ele comeu. Ou seja, essa parte aí que está pintada de azul equivale à parte onde o Cláudio comeu, 60 graus. Gente, 60 graus não é a mesma coisa de 60%, não. 60% seria mais da metade da pizza. E no caso aí não foi mais da metade, foi bem menos. Tá bom? Então ele quer saber. Volta à oitava, Lívia? Pronto, Livinha, tá aí, voltei. Vem ficar tirar o print. Pronto, pode passar. Muito bem. Porque muita gente confunde grau com porcentagem. Não é a mesma coisa, são totalmente diferentes. Grau é uma unidade de medida de ângulos, ou unidade de medida angular. Enquanto que porcentagem é uma parte de um todo. Tá certo? Ou seja, é o percentual. Quantos por cento de R$80 equivale 20. Então, isso é um exemplo de porcentagem, tá bom? Então, olha só. O Cláudio comeu 60 graus dessa pizza. Então, quanto foi a área do que ele comeu? Então, olha só. Solução. A fórmula para esse cálculo é essa aqui, ó. Alfa sobre 360 vezes π r ao quadrado. Ou seja, esse alfa aí equivale, gente, ao grau da parte onde você está procurando saber qual é a área dela. No caso, é 60. Tá certo? 60 dividido por 360
πr ao quadrado. Professor, tem como fazer diferente? Tem. Você calcula a área total da figura, tá certo? Do retângulo, e depois você faz uma regra de 3. Então, se 360 graus deu tanto de área, então 60 graus vai dar quanto? Bota um xizinho, faz meio pelos extremos e morreu a questão. Ou usa essa formazinha aqui, ó, que veio a partir de uma regra de 3, conforme nós explicamos na aula anterior. Tá bom? Então, gente, vamos lá. Ó. Daí, ó, temos aí a nossa fórmula e vamos substituir o alfa por quem? Por 60, porque é o nosso ângulo interno do setor circular. Ok? E o R ao quadrado é o raio. No caso, a pista tem um diâmetro de 40, logo o raio vai ser 20, então vai ser 20 ao quadrado. Ok? Gente, eu posso cortar 0 com 0 aqui, ó. Olha só. Assim, eu vou votar a 8. A 8 não, ela já pediu, já não votei já, colega. Certo, é que eu cheguei aqui agora. Ah, na hora, viu? Ela já tinha pedido, já tinha votado, viu? Se o meu filho não assinou a frequência ainda, assina aí, por favor, viu? Para a gente saber que você está presente. Valeu, Gleitson, mais uma vez. Okay. Gleitson é o nosso secretário, viu? Gleitson é um homem. Então, gente, olha só. 60 sobre 360, dá para cortar 0 com 0, olha só. Tá aqui, ó. Cortei, ó. Ok? E 6 sobre 36, dá para simplificar por 6. Dá para dividir 6 por 6 e 36 também por 6. Ou seja, 6 por 6 dá 1. Aí umzinho em cima aí, ó. E 36 por 6 dá 6. Tá aqui ele, ó. Ok? Então, ao simplificar isso aí, você vai ter aí um número bem mais simples de se trabalhar. Deixa eu só ver aqui uma coisa aqui, gente. Pessoal, tem o João Paulo aqui querendo entrar, mas não tem na nossa lista, tem nem o João Paulo, não. Não estou vendo nem o João Paulo aqui, não, na nossa lista. Pelo que eu saiba, eu acho que tem um João Paulo da sala que eu tô, o segundo B. Não é segundo B, né? Então eu vou deixar ele entrar. Quando eu pedir mais uma vez, eu deixei ele entrar, viu? Mas eu preciso atualizar aqui minha lista, então, que na minha lista aqui não tem, não. Mas de qualquer forma, eu vou deixar ele entrar quando ele pedir mais uma vez, viu? Deixa eu só ver aqui, não tem. João Bezerra, João Lucas, João Vitor Alves, só. São esses 3 Joãos. Do segundo C. Né? E do segundo B, nós temos aí João Ayrton, João Lucas, João Vitor. Mas sei lá, vai que ele tenha saído, tenha acontecido alguma coisa. Pois tá bom, quando ele pedir novamente, eu vou deixar entrar, viu? Então vamos lá, para frente. Tá aí, ó, simplificamos os 60 do 360. Não sei se ele foi lá no grupo da sala de aula, deixa eu só ver aqui se ele foi pedir. Se ele foi, alguém vai lá, por favor, no grupo da sala de aula e diz ele que eu autorizei ele a entrar, viu? Só se ele tiver ido, se não tiver ido, não precisa falar nada, não. Vamos lá. Bom, em cima ficou 1, e no denominador ficou 6. E 20 ao quadrado é 20 vezes 20, vai dar 400, ok? Ou seja, 1/6 vezes π vezes 400. Gente, isso aí é a mesma coisa de 400 sobre 6. O 400 está na parte de cima e o 6 na parte de baixo. Tá bom? Que dá para simplificar. 400 dividido por 2 dá 200. 6 dividido por 2 dá 3. Então, a área procurada é de 200 sobre 3 π centímetros quadrados. Se você quiser, você pode dividir o 200 por 3. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 66,6 aproximadamente, né? Π centímetros quadrados. Ó. Se quiser também, ainda pode multiplicar o 66,666 infinito pelo π, 3,14, que vai dar isso aqui, ó. 209,3 centímetros quadrados. Qualquer uma dessas 3 respostas, pessoal, está correta, viu? Qualquer uma. Tanto a na forma de fração, como a na forma decimal,
como a sem o π. Tá bom? Todas elas são respostas viáveis. Como falta só 2 minutinhos, vamos ver se dá para fazer a 10ª questão. Ó, determine a área azul da figura abaixo, correspondente à coroa circular. Gente, a coroa circular se faz assim, ó. Pi r ao quadrado menos r ao quadrado. Ok? Então, π vezes r ao quadrado menos r ao quadrado. Então, quem é Rzão? Rzão é o raio maior. Rzinho é o R menor. Ou seja, o raio maior é 50. O raio menor é 30. Então, vai ficar 50 ao quadrado menos 30 ao quadrado. Nível, volta já. Deixa eu só terminar isso aqui com volta 9, tá bom? Logo, ó, 50 ao quadrado vai dar 2.500. 30 ao quadrado... Deixa eu voltar logo, ela pediu, né? Pronto, vou voltar logo. Tá aqui, eu voltei. Eu tirei o print aí, rapidinho, por favor, Nível. Pronto. Tirou? Pronto, de novo aqui, ó. 50 ao quadrado vai dar 2.500. 30 ao quadrado vai dar 900. Logo, 2.500 menos 900 vai dar 1.600 π centímetros quadrados. Se você quiser multiplicar o π por 1.600, vai dar o quê? Vai dar 5.024 centímetros quadrados. Aí está a resposta da questão 10ª. E com isso a gente termina a nossa atividade. Tira aí o print. Eu vou tentar editar esse vídeo depois, agora não depois, né? Talvez à tardezinha, ou à noite, ou amanhã. E envio para vocês reverem aí como foi a nossa explicação. Tá bom, gente? Pronto? Podemos fechar aqui? Pode. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Gente, um forte abraço. Deixa eu só achar aqui o mouse aqui. Tá aqui, achei. Pronto. Para a computação. Ok, pessoal. Um forte abraço, tá certo? Tchau e até nosso próximo encontro, ok? Pode sim, cara. Pode enviar atividade, tá bom? Na hora que vocês terminarem a atividade, podem enviar para mim, tá bom? Ou pelo Zap, ou lá pelo Classroom. Fiquem à vontade, tá bom? E aí, João Marcos, tudo bom? Sim. Sim. Tchau, gente.